presença, Busato. Obrigado. Dar um presente. Oba. Obrigada. Vou compor a mesa. O professor da Unicinos, Castor Bartolomé Ruiz, por favor. Também convido para compor a mesa o senhor Rafael Citone Gelser, diretor de Relações com o Mercado da Quinta da Estância. Passaremos a seguir a manifestação do professor da Unicinos, Castor Bartolomé Ruiz, doutor em Filosofia pela Universidade Deusto Bilbao, pós-doutor em Filosofia pelo Instituto de Filosofia do Conselho Superior de Pesquisas Científicas da Espanha, mestre em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador da Cátedra Unesco de Direitos Humanos e professor na Unicinos, que nos dá uma visão antropológica, vida para o homem. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço, em primeiro lugar, o convite aos organizadores, não é? Convidar um filósofo sempre é um desafio, uma surpresa, não é? Então, agradeço porque entendo que a proposta que nos foi feita é um desafio para todos os presentes. Eu sou filósofo de formação e de profissão. Então, a minha contribuição a este debate plural, não é? Tenderá certamente a colocar essas potencialidades que a filosofia pode oferecer e os limites que ela tem, não é? Então, peço que recebam esta singela reflexão como uma dobra do pensamento filosófico sobre uma problemática plural, complexa, que estamos abordando em diversos aspectos. Entendo que o objetivo desta mesa, assim como do foro, é não pensar além da facticidade do real em que estamos envolvidos. Às vezes, a poluição dos acontecimentos cotidianos nos impede de ver a perspectiva do momento histórico em que estamos. E sem a perspectiva maior, não poderemos desenhar horizontes nem caminhos diferentes de aquele que estamos simplesmente trilhando. Por isso, entendo que este foro nos desafia a pensar possibilidades, horizontes. E este vai ser um pouco a contribuição que eu pretendo fazer. Gostaria de iniciar a minha exposição analisando o tema do painel. Terra e vida, que é o tema deste painel. Terra, vida, no tema proposto, estão vinculadas pelo verbo ser. Os termos terra, vida, poderiam estar vinculados pela conjunção i, terra e vida. Não sei se os organizadores desta mesa, ao propor este tema, fizeram esta reflexão, mas o título proposto já aponta para uma questão importante do debate. Se os termos terra, vida, estivessem unidos por uma conjunção i, indicaria que entre eles não necessariamente há um vínculo de pertença. Por isso falamos frequentemente terra e fogo, sol e chuva, água e vinho. A conjunção relaciona os termos, indicando que há uma relação indefinida, inclusive contraditória. Água e fogo. A conjunção só enuncia os termos sem comprometê-los. Porém, a enunciação do título da mesa, terra e vida, com o verbo ser, indica que a questão inicial que se propõe vai além da mera conjunção casual
dos termos terra-vida. Inicialmente, o tema da mesa propõe como ponto de partida da reflexão o compromisso intrínseco dos dois termos, terra-vida. Terra é vida. Está se afirmando positivamente que a terra é sinônimo de vida. Também não sei se os organizadores da mesa levaram em conta o alcance desta que parece uma simples afirmação, terra é vida. Porém, ela não é simples nem óbvia. Cabe perguntar em que sentido a terra é vida. E como a terra, um mineral ou um complexo de minérios inanimados, é vida. Como poderíamos identificar a vida na sua complexidade aparente existência inanimada da terra? Ainda uma segunda problemática demarca o tema desta mesa. O século XX colocou em crise, e uma crise ameaçadora, as duas realidades, terra e vida. Temos que nos perguntar como chegamos a esta situação e que expectativas nos cabe construir. Inicialmente, começo chamando a atenção sobre a pluralidade dos significados do termo terra e como eles remetem à problemática central desta mesa. Destaco 3 significados do termo terra em escala ascendente. A terra, primeiro, é o solo que cultivamos e do qual tiramos nosso sustento. Dela dependemos, assim como da água, para sobreviver e viver com qualidade. Na segunda acepção, denominamos terra também, ainda que num sentido lato sensu, a própria natureza, da qual nós, seres humanos, fazemos parte. E, num terceiro sentido, denominamos terra ao planeta em que habitamos e do qual dependemos como espécie. Pois bem, nos 3 sentidos que damos ao termo terra, há um vínculo estreito com a vida. Na terra há uma dimensão vital que hoje está em crise. Para situar-nos no ponto da crise que ameaça a vida e a terra, é pertinente fazer uma breve genealogia dessa relação, terra e vida, e como ela chega até nós. Vou destacar 2 pontos genealógicos dessa relação terra-vida. Neste foro, fundamentalmente, eu acho que um espaço privilegiado para fazer esta genealogia, destaco uma primeira referência da relação terra-vida, que aparece já de forma explícita no próprio texto da criação da humanidade no Gênesis. No segundo relato da criação humana, no Gênesis 2:7, diz que Deus fez a humanidade com argila da terra. Esse simbolismo tem um profundo significado teológico e antropológico, que indica a nossa interdependência do meio em que fomos criados. Porém, e isto chama a atenção porque as narrativas bíblicas, elas, na sua aparente ingenuidade, têm um conteúdo filosófico-teológico muito profundo que às vezes escapa. Tal interdependência fica mais enfatizada na narrativa bíblica, me refiro, pelo nome hebraico que foi dado à humanidade, Adão. O Adão, porque veio da terra, em hebraico, Adamah. Adão, cada um de nós, viemos da Adamah, essa relação terra-vida. Hoje, mais de 3.000 anos depois dessa narrativa, voltamos a nos confrontar com este princípio teológico, antropológico. Nosso destino como espécie está vinculado, hoje mais estreitamente que nunca, com o destino da Terra nas 3 acepções que mencionei. Primeiro ponto. Segundo ponto da genealogia do conceito terra-vida. Para iluminar esta problemática, tomo uma segunda referência genealógica da relação terra-vida, da expressão utilizada por São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 22. Diz São Paulo: a criação toda geme e sofre. Ainda que esta expressão, fecha aspas, ainda que esta expressão em São Paulo tenha um indubitável sentido teológico, ela também recolhe algumas compreensões cosmológicas importantes que pretendo explorar aqui.
Ao afirmar que a criação toda geme e sofre, São Paulo atribui à criação as propriedades de um ser vivo. Só um ser vivo pode sofrer e gemer. Inclusive, podemos dizer que o gemer e o sofrer são atributos dos seres vivos com um certo grau de evolução, pois os vegetais, sendo seres vivos, pode-se dizer até certo ponto que sofrem, mas não gemem. Para São Paulo, a criação se identifica com a natureza, physis, em grego no caso, e ela existe como unidade de sentido. Pois bem, chamo a atenção, e é notável, que alguém do século I de nossa época se refira à criação como um ser vivo, algo que a moderna biologia tem constatado com diversos estudos, os mais famosos dos biólogos Varela, Maturana ou Frigio de Capra, que muitos de nós vocês conhecem. Todos esses estudos biológicos mostram a íntima conexão da vida na Terra ao ponto de ser a Terra uma unidade vital. São Paulo, ao atribuir à criação as propriedades de um ser vivo, está compreendendo-a de uma forma holística. Percebe que há uma unidade que vincula os diversos seres vivos entre si e todos eles numa inter-relação que os torna interdependentes. A compreensão holística de São Paulo certamente tem um sentido teológico, mas nem por isso perde a sua densidade de significado cosmológico e filosófico. A visão cosmológica de São Paulo, que pensa a natureza como realidade vinculada à vida e, como consequência, afetada pelo mistério da encarnação, aparece em muitos trechos de suas cartas. Por exemplo, na carta aos Colossenses, afirma São Paulo que Cristo, abre aspas, habita toda a plenitude de reconciliar por ele todas as coisas, as da terra e as do céu. Fecha aspas. Foi Teilhard de Chardin, filósofo, antropólogo e teólogo do século XX, um dos pensadores que explorou filosoficamente a intuição teológica de São Paulo, que vincula a criação, a terra, com a vida. Teilhard de Chardin, na sua obra mais significativa, O Fenômeno Humano, descreve a profunda inter-relação que existe entre a evolução do cosmos, da vida e do ser humano, por um lado, e a teologia cristã da encarnação, por outro, como foi intuída por São Paulo. Diz Teilhard de Chardin, se a grande explosão, o Big Bang, que deu origem ao universo, pode ser considerada o ponto alfa da criação, haverá um ponto ômega para o que convergem todas as coisas. Teilhard, seguindo a intuição de São Paulo, compreende que o sentido da criação é orientado pela encarnação, uma vez que a realidade cosmológica, inclusive a matéria e a energia, subsiste mercê à potência divina latente em toda a criação e que se manifestará plenamente como plenificação da matéria e da vida numa nova criação, aquilo que o Apocalipse chama de novos céus e nova terra. Bom, não é objeto da minha exposição em concreto aprofundar esta temática. Interessa-nos aproximar esta intuição cosmológica que vincula a terra e vida com a problemática contemporânea que ameaça a vida no planeta Terra como um todo. Bom, retomando a São Paulo e a expressão por ele utilizada, abre aspas, a criação toda geme e sofre, cabe perguntar por que geme e de que sofre esta criação. São Paulo, que é otimista por natureza desde sua conversão ao cristianismo, responde de imediato, abre aspas, a criação sofre e geme em dores de parto até o presente, diz São Paulo. Para São Paulo, as dores e os sofrimentos da criação preanunciam algo positivo que está por acontecer, o que ele chama de pleroma, a plenitude a que está destinada também a criação e que depende da parousia de Cristo em todas as coisas, quando todas as coisas serão reconciliadas. São Paulo é um homem de seu tempo, e o tempo é algo que não pode ser mensurado da mesma forma pela teologia, pela psicologia ou pela cosmologia. O tempo teológico é indefinido. Ele, por ser divino, escapa a toda mensuração. O presente que São Paulo menciona da criação já tinha uma duração de vários bilhões de anos, ainda que ele ignorasse, e poderá durar outros tantos, ou não. Bom, porém,
a expressão "a criação toda geme e sofre", entendemos que hoje adquire, no século XX, um outro sentido. Num primeiro momento, poderíamos dizer que nosso século corrobora de forma científica e palpável a intuição cosmológica de São Paulo de que a criação forma uma unidade interdependente em que terra e vida se implicam em um ser e existir. No contexto secularizado em que vivemos, o conceito de criação foi mudado pelo conceito de natureza. Contudo, a nossa atual cosmovisão da natureza confirma que ela existe na forma de uma teia em que todos os ecossistemas vivos coexistem numa inter-relação muito estreita que os torna interdependentes. O famoso biólogo Fritjof Capra chama de teia da vida. Os fios que mantêm a teia da vida na Terra são tênues, frágeis. Quando se corta um desses fios, toda a teia se ressente. A natureza inteira existe como um ser em que sua existência depende da coexistência equilibrada de todos os ecossistemas e seres vivos. A própria vida humana é interdependente ao extremo dessa frágil teia da vida. O segundo aspecto que cabe destacar é que a expressão de São Paulo, "a criação toda geme e sofre", hoje tem uma releitura mais crítica. A sua intuição cosmológica do sofrimento da criação hoje não é só uma constatação, senão que se tornou motivo de uma grave preocupação mundial. Por primeira vez na história, uma espécie tem o poder de ameaçar, inclusive, a sua própria existência, e está fazendo de forma alarmante. Passo um pouco alguns pontos adiante. Para pensar nos pontos de escape ou vias de saída a esta situação crítica, cabe perguntar-se como chegamos a esta situação. O que está em questão é o modelo civilizatório. Aí retomo uma das questões que Dom Paulo mencionou antes. É o modelo civilizatório implementado pela chamada modernidade. A modernidade deu à luz um poder da ciência e da tecnologia, porém o fez no marco de um modelo dominado pela chamada racionalidade instrumental, que inverte a relação de fins e meios. Este é o ponto que eu gostaria de marcar. A racionalidade moderna instrumentalizou essa relação de fins e meios. Os fins se tornaram meios e os meios foram elevados a fins em si mesmos. A vida, que deveria ser um fim em si mesma, se tornou cada vez mais um meio útil para outros fins. Os meios, como a produção e o consumo, o desenvolvimento tecnológico, o poder institucional, se tornaram um fim em si mesmos. Tal inversão fez de nossas relações de poder cada vez mais um biopoder, um poder sobre a vida, e da nossa política uma biopolítica, um domínio instrumental da vida. Eu destacaria estes dois conceitos de biopoder e biopolítica. A política, que deveria ter por objetivo o bem comum, incluindo nele a proteção e desenvolvimento da vida, cada vez mais está sendo dobrada à lógica que instrumentaliza a vida como um meio útil para um fim lucrativo. Essa lógica a torna uma biopolítica que instrumentaliza a vida, incluída a vida do homem, como um recurso útil para um fim lucrativo. O biopoder moderno instrumentalizou a vida como um recurso útil para fins de eficiência produtiva. Aquela que deveria ser um fim, a vida, tornou-se um simples meio instrumentalizado por outros fins como lucratividade, eficiência, rendimento ou aumento de produtividade. O grande poder que a nossa espécie humana adquiriu está correlacionado com o desenvolvimento de ciências e tecnologias e o modelo de industrialização e desenvolvimento. A lógica do biopoder, implementada na modernidade por uma racionalidade instrumental, insisto, ela não é inerente à ciência e tecnologia, mas ao modelo que nos colocamos. Criou um modelo civilizatório cuja característica principal é a instrumentalização da vida. A vida do planeta, inclusive a vida humana, mais especialmente a vida da natureza, que deveriam ser fins em si mesmos, se tornam meios através de cuja exploração se conseguem outros fins, como incremento da própria tecnologia para aumentar a produção, estimular maior consumo, etc. A resultante final desta racionalidade instrumental é a não sustentabilidade.
a sociedade de consumo ilimitado é insustentável, assim como seu modelo de incremento de produção sem outro objetivo que o próprio incremento. A instrumentalização do biopoder não distingue entre necessidades reais e fictícias, estimulando a produção de necessidades fictícias como se fossem reais, e torna um consumo em fim em si mesmo e não um meio necessário para suprir as necessidades da vida digna. A esta lógica nós chamamos de desenvolvimento, mas talvez falta nos perguntar: desenvolvimento para onde? Desenvolvimento para quê? A resposta implícita no modelo instrumental é que o desenvolvimento é um fim em si mesmo, porque se trata de crescer em consumo para poder aumentar a produção e ainda as perguntas básicas dos fins continuam sem resolver. Bom, haveria um ponto sobre como chegamos a esta situação, eu salto por cima dele e só aponto algumas questões, não digo saídas, mas horizontes para os quais devemos pensar num novo modelo civilizatório. Para mantermos hoje um mínimo de otimismo presente na expressão de São Paulo, a criação geme e sofre, teremos que nos confrontar criticamente com o modelo civilizatório que criamos e repensar desde a raiz radicalmente os fundamentos pelos quais relaciona o atual modelo de produção e consumo à relação terra e vida. Sem pretender oferecer planos fixos nem projetos acabados e muito menos receitas, temos que começar a definir alguns princípios fundamentais do que deverá ser um novo modelo civilizatório. Se quisermos pensar numa sobrevivência a longo prazo, para sempre, da vida no planeta Terra e do planeta como um lugar habitável, haverá que recolocar cada vez mais, primeiro, a vida como critério ético, ou seja, como fim em si mesmo. Formalmente, hoje se reconhece que a vida humana é um fim e que a vida do planeta deve ser formalmente preservada. O primeiro e grave desafio que enfrentamos é passar da formalidade dos princípios à efetividade das práticas, o que implicará em profundas mudanças estruturais e civilizatórias. O grande fim ético seria, primeiro, redefinir a produção em função das necessidades reais para uma vida digna acessíveis à escala planetária e não de necessidades supérfluas ficticiamente criadas. Segundo, tornar o consumo um meio para realizar uma vida digna, fazendo da austeridade uma forma de liberdade. Teremos que caminhar para uma cultura da austeridade livre, que nos liberte da roda infindável de consumir e produzir e torne a vida humana permanentemente sustentável na Terra. Eu insisto nesta noção de austeridade livre. Sem ela, a lógica do consumo é insustentável. Fazer da produção, terceiro, um meio limitado, não ilimitado, para satisfazer as necessidades essenciais da vida digna, fazendo da limitação um fator de autossustentabilidade permanente da própria produção. Pois bem, as mudanças civilizatórias deverão impulsionar um outro modelo social que não da mera acumulação ilimitada de riquezas e do consumo ilimitado de mercadorias. Haverá que pensar em produzir para necessidades reais e consumir o necessário para uma vida digna. Somos desafiados a criar um modelo cultural e produtivo que vise satisfazer as necessidades reais consideradas básicas para uma vida digna, de forma que se possa universalizar ao máximo essa forma de vida e ainda de modo sustentável. Estas premissas são impossíveis no atual modelo civilizatório. Termino então. Estes princípios éticos nos levam a pensar numa cultura da austeridade e não do consumo desenfreado, num modelo produtivo do necessário e não da acumulação ilimitada. Sem dúvida que estes princípios transformarão radicalmente nosso modo de vida, que não é fácil de fazer, nem impossível de realizar de forma abrupta. Porém, a questão que temos que enfrentar a médio prazo é: ou somos capazes de programar uma transição suave a um modelo sustentável de vida, ou teremos que enfrentar crises traumáticas cada vez maiores em escala planetária. Eu acho que este é o ponto que nossa geração já tomou consciência. Nosso desafio não é manter ou alimentar o atual modelo, sino pensar alternativas. Os princípios éticos anteriores são também horizontes políticos para os que, de uma forma ou de outra, teremos que caminhar se queremos sobrevivência da vida na Terra.
eles nos desafiam a pensar o que Hans Jonas chama de uma ética das gerações futuras. Uma ética das gerações futuras. É uma ética da alteridade, uma ética dos outros, uma ética da responsabilidade. Somos responsáveis pelo mundo que deixamos e não pelo mundo que desfrutamos. Vejam a mudança. Somos responsáveis pelo mundo que deixamos àqueles que virão e não pelo mundo que desfrutamos. Num planeta de recursos limitados, não temos o direito ético de esgotar os recursos para nosso próprio benefício. Insisto, não temos o direito ético. Há gerações futuras que julgam nosso agir ético e político. O princípio ético da vida deve implodir a lógica da racionalidade instrumental que sacrifica a vida como meio útil para os fins produtivos. Para concluir, retomando a intuição de São Paulo, que a criação toda geme e sofre em dores de parto até o presente, na expectativa de sua planificação na parousia, diremos que não nos pertence o futuro teológico, pois só a Deus pertence conhecer o sentido exato. Mas nos pertence a responsabilidade pelo presente histórico e pelo futuro das gerações que virão, na expectativa de poderem viver numa criação expectante de vida e por vida. Obrigado e desculpem. Agradecemos a manifestação.